Fala rapaziada, me chamo David Araújo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futebol 12. E hoje falaremos sobre mais uma vitória da seleção brasileira, uma vitória onde o Brasil teve uma atuação contundente, bem parecido com o jogo entre Brasil e Haiti na segunda rodada. Jogou muito, jogou na moral, sem medo. Sem medo, era isso que eu estava querendo do Brasil. Não ter medo de seleções europeias, não importa o tamanho. Tudo bem, uma coisa é a França. A França é enorme, a França é outro nível de elenco. Agora, medo da Escócia não dá, rapaziada. Medo da Escócia não tem condição, cara. Não tem condição. A mesma coisa que aconteceu com o Brasil Brasil e Croácia em 22 não pode acontecer em Brasil contra a Escócia nessa Copa, entendeu? Não pode, cara. O Brasil mudou completamente a postura com o Ancelotti, na minha visão. Nós viemos de um ciclo complicado, um ciclo onde teve várias trocas de treinador no meio do ciclo. Nós tivemos Ramon Menezes, nós tivemos Fernando Diniz, nós tivemos Dorival, e agora com o Ancelotti, cara, a gente teve pelo menos umas 4 mudanças de treinador logo após a saída do Tite, né? Então, assim, muito complicado. Eu espero que nós consigamos chegar longe nessa Copa do Mundo. Como eu havia dito num vídeo passado, mesmo que a gente perca, mesmo que a gente não consiga um bom jogo, uma vitória numa eventual final, numa possível final, não podemos baixar a cabeça para ninguém. Vencer, e se não vencer, perder com dignidade, entendeu? Foi exatamente isso que eu falei no meu primeiro vídeo no jogo de Brasil contra Marrocos. Foi isso que eu falei, tá? Então, assim, o Brasil fez um ótimo jogo, tá? Um ótimo jogo, com destaque para Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, que, meu Deus, eu não entendo, mas, assim, eu acho que a teoria que a galera tava tendo aí na internet de que o Vinícius Júnior tava jogando mal por causa da Virgínia, eu acho que isso é real, cara, porque foi só essa mulher sair da vida desse homem que ele começou a jogar bola. É impressionante. E não é que ele, ao mesmo tempo, parece que fez bem, porque, tipo assim, ela fez bem até certo momento, porque, tipo assim, antes da Virgínia, o Vinícius jogava bem no Real Madrid e não jogava nada na seleção. Aí ele conheceu essa loira, né? Essa senhora loira, muito gata, por sinal, né? Foi lá, deu umas... Se é que vocês me entendem, parece que ele acabou jogando bem na seleção também depois do término. É impressionante. Terminou antes do término. Jogava bem no Real, mas não jogava na seleção. Aí terminou com ela. Começou a jogar na seleção igual. Cara, inacreditável, rapaziada, o que Vinícius Júnior tá jogando nessa Copa do Mundo. É sinistro. Esse menino joga demais. E eu fico muito feliz. Fico feliz. Não é nem por causa do clubismo, não é por causa do Flamengo, não é por causa do lado clubista. É porque, cara, o Vinícius Júnior, a gente espera muito dele, todo mundo espera muito dele, independente de clube. Vinícius Júnior, todo mundo espera muito dele, cara. Por quê? Porque na ausência do Neymar, ele que tem que puxar a responsabilidade. Tá ligado? Essa é a real. Entende? Porque pra gente não ter esse problema de Neymar dependência. Pra gente parar com essa dependência do Neymar, que a gente sofreu desde 2014. Entendeu? O Brasil com o Neymar era uma coisa em 2014, aí tomou aquela porrada do Zuniga na coluna, acabou o Brasil. Por quê? Porque o reserva do Neymar era o Bernard Alegria nas pernas, né? Aí na zaga também mesmo problema. Saiu o Thiago Silva, entrou Dante. Não, é porque ele conhece os alemães, acho que vai dar certo, né? Tô vendo, cara. Tô vendo que deu certo. Resultado 7-1 no lombo. Mas dessa vez a gente não vai viver desses traumas, dessas derrotas, desses fracassos horríveis
que a gente sofreu durante esses ciclos tenebrosos que a gente teve. Nós vivemos de tempos sombrios na seleção brasileira, rapaziada. A minha geração que nasceu nos anos 2000 até 2005, a nossa geração, eu cheguei a pensar que a nossa geração era amaldiçoada, porque não ganhava nada, rapaziada. O máximo que a gente ganhava era uma Copa América, aí depois uma Copa das Confederações contra a Espanha, que enganou a gente em 2013. Aí o último título foi a Copa América de 19, depois disso, cadê que o Brasil ganha, cara? Uma Copa não é possível, né? Em 2002 aconteceu o mesmo. Em 2002 o Brasil chegou desacreditado. E eu espero que a mesma coisa que aconteceu em 2002 aconteça em 2026. O Brasil chega desacreditado, sem ninguém botar fé, e no final a gente consegue o Hexa. Graças ao velho Ancelotti, graças ao esse italiano, velho Ancelotti, o poderoso chefão Ancelotti, o Vitor Corleone do futebol. Cara, meu tio, eu tenho um tio que ele já tem quase 60 anos. Ele não entende nada de futebol europeu, ele não gosta, ele não assiste futebol europeu. E ele sempre dizia, cara, Ancelotti não vai dar certo, ele não presta, ele é ruim. Por quê? Porque ele é de fora, né? Aí tem esse patriotismo, esse patriotismo que, assim, eu acho uma loucura. Porque, assim, meu irmão, a gente vive uma época em que os treinadores brasileiros estão completamente defasados. E aí a galera está começando a pedir Filipe Luís na seleção, rapaziada. Filipe Luís só tem um trabalho na carreira inteira. O cara tá começando a carreira, aí vai colocar o cara na fogueira na seleção brasileira. Teve um trabalho, um início bom e um fim conturbado no Flamengo, para depois colocar o cara na seleção. Não dá certo. O nome é o Carlo Ancelotti, rapaziada. Ele é o nome da seleção brasileira na beira do gramado. Ponto final. Se a gente perder essa Copa, é porque alguém jogou uma macumba, é porque alguma coisa aconteceu de errado. Com todo respeito ao pessoal da religião matriz africana, tá? Mas, assim, é só uma brincadeirinha aqui. Mas, assim, é isso. Se algo deu errado, é porque alguma coisa, entendeu? Ou aconteceu alguma catástrofe. Porque o que essa seleção tá jogando no início dessa fase de grupos é brincadeira, rapaziada. Brincadeira, tá? Vamos começar a falar sobre o que aconteceu nesse jogo, né? Vamos falar sobre a escalação da seleção brasileira. Brasil vem a campo com o Alisson no gol, que fez um jogo bem legal, né? O Alisson que vem muito criticado debaixo das traves, inclusive por mim, no jogo contra o Haiti. E nesse jogo fez um excelente jogo, tá? Fez um excelente jogo, correspondeu quando a gente precisou dele. Na lateral esquerda, Douglas Santos, que beleza, a gente sofre dessa deficiência na lateral esquerda, na direita também, né? Só que sim, na direita a gente tem o Wesley, só que o Wesley tá machucado e Danilo meio que preocupou a gente de certa forma por causa da idade e tudo mais. Ele não foi contratado no Flamengo pelo Flamengo para ser lateral, ele foi contratado para ser zagueiro, e teve a questão de que ele, no fim da passagem dele pela Juventus, só jogava de zagueiro. Então, assim, a gente esperava que o Danilo fosse dar errado, e pelo contrário, o Danilo fez uma boa partida. Mas enfim, Douglas Santos na lateral esquerda, Gabriel Magalhães e Marquinhos, que todo mundo achava que o Léo Pereira seria o titular no lugar do Léo Magalhães para fazer controle de carga, mas acabou que o Gabriel Magalhães foi titular. Gabriel Magalhães e Marquinhos, Danilo na direita. Mais à frente no meio campo, Lucas Paquetá, Casemiro, que também fez um bom jogo, Bruno Guimarães, que dispensa comentários, está sendo o dono desse meio de campo do Brasil. Ryan na direita, no ataque, Ryan na direita, Vinícius Júnior na esquerda e Matheus Cunha de centroavante. É isso. O Brasil fez um ótimo jogo, controlou as ações do jogo do início ao fim, explorando os erros defensivos da Escócia. A Escócia que, cara,
A Escócia, ela não é uma seleção... Ela é uma seleção europeia, mas ela não é o bicho-papão. Entendeu? É igual a Croácia hoje em dia. A Croácia tomou um vareio da Inglaterra e eu não entendo como é que o Thomas Tuchel consegue tomar 2 gols de uma seleção como a seleção croata, né? A seleção croata, né, é a mesma de 18. Não é a mesma de 18 que chegou na final da Copa do Mundo contra a França. Não é a mesma. Não é a mesma. É um time completamente envelhecido, que já vem envelhecendo desde 2022. Óbvio, com o passar dos anos ninguém vai ficando jovem, né? Vai envelhecendo. E é exatamente o que aconteceu com a Croácia, né? E o Brasil perder para a Escócia, pelo amor de Deus, rapaziada, me desculpa. Pelo amor de Deus. A Escócia, beleza, é europeia, mas não é nenhuma Alemanha, né? E o Brasil controlou as ações desde o começo. O Brasil controlou as ações, tendo bastante a bola, chutando bastante a gol, né? Teve um número, se você for ver as estatísticas da seleção, o Brasil teve um número de finalizações e até mesmo de posse de bola bem interessantes, tá? Vamos falar das estatísticas. A Escócia teve 11 chutes a gol, a Escócia até que a Escócia tentou bastante coisa, mas assim, na realidade, a arma da Escócia é a bola parada. É o posicionamento dos jogadores na área, principalmente caras como o McTominay, e as jogadas de bola parada do Robertson, né? Que, assim, era essa a jogada dos caras. Era, sei lá, o McGinn, né? McGinn, que é um excelente jogador, que joga pelo Aston Villa, ganhou a Europa League. Então, assim, a jogada da Escócia era só jogo na área, era só bola aérea. Sobretudo em escanteio, em falta. Não era que eles estavam tentando dar bola alta, dar cruzamento, dar lançamento. Não, eles só estavam esperando um momento certo para fazer um gol em jogadas de bola aérea na bola parada. Seja escanteio, seja uma falta um pouquinho mais longe. É essa a jogada da Escócia, né? E o Brasil explorando bastante. O Brasil vendo que a Croácia tem uma deficiência na saída de bola, né? A Escócia, os gols do Brasil na maioria das vezes foram feitos em erros na saída de bola da Escócia, né? Os zagueiros da Escócia todos perdidos, o goleiro também, né, fazendo muita frangada, né? O goleiro fazendo assim, o goleiro basicamente estava jogando pró-Brasil. Acho que toda a zica do Alisson... Mãe, por favor. Por favor. Desculpa, gente. Toda a franguice do Alisson, que a gente tanto criticou, passou pro goleiro da Escócia. É inacreditável. Porque o cara simplesmente só apareceu para fazer erro, né? Tanto ele como a zaga escocesa completamente perdidos na hora que o Brasil ia pressionar a saída de bola dos caras. É inacreditável. Eu falei sobre as finalizações, né? Sobre as finalizações da Escócia. Eu não falei completamente sobre as estatísticas. Vou voltar aqui nas estatísticas, rapaziada. 11 chutes da Escócia, 21 do Brasil. 5 no gol da Escócia, 8 no gol do Brasil. O Brasil fez 8 chutes a gol contra a Escócia 5 contra a gente. 46-54 em posse de bola, é uma posse de bola mediana, né? Mas ok, tudo bem. E foi basicamente isso o que o Brasil jogou contra a Escócia em relação às estatísticas. Agora vamos falar sobre o que aconteceu no jogo. Vamos falar sobre o que aconteceu nesse jogo entre Brasil e Escócia. Aos 6 minutos já tem o primeiro gol do Vinícius Júnior, pressão do Ryan. Ryan, a Escócia, como eu havia dito, erro na saída de bola, né? O Brasil explorando muito essa saída de bola deficiente da Escócia, né? E usando o Ryan para atacantes como o Ryan para pressionar a saída de bola. O Igor Thiago até poderia entrar para fazer, porque ele tem essa característica, né? Acho que o Ancelotti deveria ter botado o Igor Thiago só para dar essa característica, porque um dos gols do Brasil saiu por causa dessa pressão do Igor Thiago no goleiro deles contra o Panamá, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Mas assim, acabou que o Ryan
foi esse elemento, né, que fez a pressão que gerou o gol do Vinícius Júnior. O Ryan pressiona, o goleiro perde a bola, e aí o Vinícius Júnior vai lá e tira do goleiro. O Ryan toca pro Vini, o Vini tira do goleiro, dribla, né, dá um cortezinho, né, e chuta pro gol, a bola vai mansinho pro fundo da rede. Aos 19, rapaziada, cara, aos 19 aconteceu... rapaziada, é inacreditável. A arbitragem, vamos falar sobre a arbitragem. Agora, né, já que nesse momento deu a deixa, a arbitragem, em certos momentos, a arbitragem bem tendenciosa pro lado do Brasil, né, contra o Brasil, bem favorável à Croácia, à Escócia em alguns momentos, né. Teve um lance onde o Brasil ia cobrar lateral, e aí o juiz deu lateral para a Escócia. Teve um lance onde o jogador escocês toca na bola, a bola sai para escanteio e o juiz dá tiro de meta. É inacreditável. E esse lance que para mim foi o mais escandaloso, né? O Vinícius Júnior bota na frente, né? Recebe a bola, bota na frente, ganha do defensor escocês, e ele tenta puxar o Vinícius Júnior, né? Mas não consegue, e aí meio que rola um trançapé ali, o Vinícius Júnior vai lá, chuta pro gol e faz o gol. Só que aí o juiz analisa no VAR, o VAR chama o cara, o VAR chama o juiz mexicano, chama o cara, e aí ele anula o gol do Brasil, marcando falta a favor da Escócia. É inacreditável como o Brasil foi garfado nesse jogo. Tudo bem que esse gol não fez tanta falta, mas assim, até fez de certa forma. Porque se por algum momento Marrocos gera saldo de gols contra o Haiti e o Brasil fica sem esse gol, sem esse 4-0, poderia custar a liderança do grupo para o Brasil. Só que graças a Deus o Marrocos ganhou do Haiti só por 2 gols de diferença, e a gente conseguiu se sobressair com esse 3-0, né, e ficamos com 6 de saldo, enquanto o Marrocos ficou com 3, a gente ficou com o dobro de saldo, passaremos tranquilo em primeiro lugar. Mas assim, é inacreditável como essa arbitragem quis ferrar com o Brasil, bem parecido com o jogo entre Brasil e Espanha, né, que teve uns pênaltis escandalosos a favor da Espanha, teve gol anulado do Brasil também. Inacreditável, né? Como as arbitragens estrangeiras gostam de garfar a seleção brasileira, né, mano? É inacreditável. E justamente você não pode colocar, a FIFA já não bota árbitro do país, dos caras, seja qualquer um. Não pode ser, vamos lá, foi um jogo entre Brasil e Escócia. Não pode ser um árbitro escocês e não pode ser um árbitro brasileiro. Não pode ser um Wilton Pereira Sampaio ou Ramon Abate Abel. Para evitar, nem no VAR, nem na arbitragem, nem mesmo quarto árbitro, bandeirinha, o árbitro de campo normal, nem no VAR, não pode vir da mesma nacionalidade na Copa do Mundo, para evitar favorecimento, né? Para evitar esse tipo de coisa. E aí vem um mexicano querer prejudicar o Brasil, rapaziada. É inacreditável. Porra, é bizarro isso. É bizarro isso. Mas enfim, aí teve, aos 19 rolou esse lance, aos 19 teve esse lance. Não foi aos 21 gol anulado do Vinícius, mas foi aos 19 que o Vinícius Júnior tenta um chute de 3 dedos, né? Recebe ali na entrada da área, tenta um chute de trivela e perde o gol. E aí aos 21 teve esse gol anulado que eu acabei de citar. Aos 37 teve o chute de fora da área do Ryan, que foi para fora com o passe do Bruno Guimarães. Aos 44, Matheus Cunha quase faz um gol, né? Ele recebe ali cruzado, chuta pro gol, só que aí o zagueiro da Escócia tira em cima da linha. Aos 45 mais 6, já nos acréscimos do primeiro tempo, teve o gol do Vinícius Júnior, né? Num cruzamento lindo do Bruno Guimarães. Bruno Guimarães aparece ali pela ponta, né? Fazendo sua regência de meio de campo, né? Participando das jogadas ofensivas. Bruno Guimarães fez um excelente jogo, rapaziada. Fez um bom jogo. Tão bom quanto o jogo contra o Haiti. Faz o cruzamento pro Vini, o goleiro franga bonitamente, e aí faz aquele frango maravilhoso, né? Não foi um frango, foi um Chester o que o goleiro fez, né? Simplesmente ele foi lá, deu um belo de um passe, o goleiro, ao invés de fechar o ângulo, ele
simplesmente fica, ele, sei lá, ele fica de um lado e aí a bola, o gol fica vazio do lado dele, do outro lado dele. E aí o Vinícius Júnior só escora de cabeça, o gol praticamente aberto. O goleiro ali parecia que estava inexistente. Tudo bem, acho que mesmo se o goleiro tivesse bem posicionado, talvez o gol teria saído, porque foi um gol a queima-roupa, né? Foi a queima-roupa do goleiro, então, beleza. Não foi 100% culpa do goleiro, acho que foi mais mérito da seleção brasileira do que só o erro do goleiro propriamente dito, mas enfim. Aí no minuto seguinte, o Paquetá dá um passe por elevação para o Ryan, né? Um belo de um passe. O Paquetá ele tá se destacando bastante por causa. Meu Deus, eu tô arrotando aqui. O Ryan ele tá se destacando bastante por causa Ryan não, desculpa. O Paquetá ele tá se destacando bastante por causa dessas bolas por elevação, né? O Paquetá, o Bruno Guimarães, ele faz belos passes enfiados, né? Belas bolas em profundidade. E o Paquetá fazendo jogos assim aéreos, né? De bola aérea, só que assim, bola bem colocada. O Paquetá tá com os passes afiados junto ao Bruno Guimarães. Impressionante. O que eles beberam? Que chá eles tomaram para dar esses passes assim? Pô, incrível, incrível o jogo dos meio-campistas, tá? E o Bruno Guimarães, cara, sei não, hein? Acho que ele vai ser um dos melhores meio-campistas do mundo depois dessa Copa do Mundo aqui. Sem discussão nenhuma. E aí acontece o segundo tempo. No segundo tempo, aos 15 minutos, teve o gol do Matheus Cunha, né? Vale se destacar falando no Paquetá, que o Paquetá teve um lance que ele estava de costas pro marcador, né? O cara estava marcando o Paquetá, eles estavam na linha lateral, e aí o Paquetá dá uma caneta no cara de calcanhar, cara. o Paquetá, ele estava muito confiante. Não só o Paquetá, mas eu acho que todos os jogadores estavam bem confiantes nesse jogo. Estavam jogando muita bola. Ok. Segundo tempo, aos 15, o gol do Bruno Guimarães? Calma. Gol do Matheus Cunha, né? Uma jogada tramada entre Casemiro e Bruno Guimarães. O Casemiro dá o passe pro Bruno, que, né, dá aquela tiradinha, né? O Bruno Guimarães ajeita, dá o passe pro Bruno, né? Ou pro Matheus, né? Ele tira o goleiro da jogada, né? Meio que dá uma brincada, dá uma sambada ali, toca pro Matheus e o Matheus faz o gol dele. Aos 25 minutos, eu separei esse momento para falar sobre isso. Neymar entra no jogo, Neymar entra o Neymar entra aos 25 minutos, Neymar que finalmente veremos Neymar na seleção brasileira na Copa do Mundo. Fiquei muito feliz com a entrada do Neymar. Neymar é o cara que carregou os ciclos horríveis da seleção brasileira durante pelo menos uma década, cara. O cara, desde 2013, o Neymar carrega a seleção nas costas. Então, assim, muita gente critica ele. Ah, não, porque ele vota em fulano. Eu não tô nem aí pra política. Eu quero ver o Neymar jogar bola. Só isso. Entendeu? Pelo amor de Deus, rapaziada. Para com isso. Ah, porque fora de campo. Ah, porque ele trai mulher. Mano, vida pessoal do cara não me importa. Eu quero ver o cara jogar futebol, mano. Eu sou fã do Neymar, não como pessoa. Eu nem conheço o cara. Tem a galera que fala sobre o Neymar nas entrevistas, sei lá, Isabela Palhares, eu já vi ela no Flow Esporte Clube falando, e várias outras pessoas, né, as celebridades que conhecem ele, dizem essas pessoas que o Neymar é um cara bem gente boa. O próprio Robinho, né, o Neymar apadrinhou, não é que apadrinhou, né, o Robinho apadrinhou o Neymar. O Neymar foi muito próximo do Robinho por causa da alimentação, né? Que o Brasil, a gente gosta muito de arroz e feijão, né? E na Espanha não tinha isso. O Robinho tinha na casa dele, o Neymar comia na casa do Robinho para comer mais um pouco da culinária brasileira. Então, assim, muita gente gosta do Neymar, as celebridades, por causa das atitudes dele, né? Mas em relação a relacionamento, a político que ele vota, eu não tô nem aí, cara. Eu quero ver ele jogar futebol, mano. A galera que hateia o Neymar, a galera que tem hate do Neymar, a galera que não gosta do Neymar, sério mesmo, rapaziada, não sei, cara, porque era o cara que tava correspondendo, o elenco de 2014, rapaziada, era horrível.
A gente só chegou numa semifinal de Copa do Mundo por causa do Neymar em 2014. O cara deu o ouro olímpico inédito para a seleção. Mano, por que as pessoas odeiam tanto o Neymar? Eu sei, a minha questão com o Neymar não é o que ele joga de bola. A minha questão com o Neymar é a questão física. Que ele, infelizmente, o Neymar não consegue correr meio metro e já tá todo fudido. Tá todo lascado aí da coluna, das pernas, de tudo. O cara tá todo costurado, né? De tanto levar porrada desses anos que jogou bola. Ele leva porrada dentro e fora de campo. É impressionante o que apanha o nosso menino Neymar Júnior. Mas se Deus quiser, ele vai dar a volta por cima e vai fazer um golzinho nessa Copa. Pelo amor de Deus, faz um gol, Neymar, faz um gol. E aí, aos 33, teve um chute do Vinícius Júnior, né? Teve um chute do Vinícius Júnior e o goleiro escocês acaba defendendo. Isso foi o que aconteceu nesse jogo de hoje da seleção brasileira, cara. E agora vamos falar sobre as substituições antes de encerrar o vídeo. Vamos falar sobre as substituições da seleção brasileira, tá? O Neymar entrou no lugar do Matheus Cunha, tá? Só para vocês terem, só para vocês saberem, tá? Eu coloquei falar sobre o Neymar porque eu tinha que falar sobre ele, né? Porque Neymar é Neymar, cara. Neymar é o cara da seleção e é um cara que merece muito, muito apoio e não porrada, na minha opinião. Acho que ele toma mais porrada do que leva apoio dessa seleção brasileira. Tudo por causa de bobagem, né? Mas, enfim, substituições do Brasil. Aconteceu o quê? Matheus Cunha saiu, Ryan saiu, Matheus Cunha saiu, entrou o Neymar, Ryan saiu, entrou o Endrick, se eu não me engano, né? E uma coisa a falar sobre, antes de terminar aqui, uma coisa para falar sobre o Rafinha. Cara, o Rafinha, pra mim, acho que não deveria mais ser titular na seleção brasileira, tá? Rafinha, cara, Rafinha, meu amigo, olha, muita gente aí torcendo pra lesão do Rafinha, né, rapaziada? Ficando feliz com a lesão do Rafinha. Rapaz, o Rafinha fez um péssimo jogo contra o Haiti. Cara, o Rafinha não jogou bem contra o Haiti, vocês têm ideia? Tudo bem, ele saiu lesionado, já não tava bem fisicamente, mas sei lá, o Rafinha, quando o assunto é Copa do Mundo, ele vira outro jogador. Impressionante como o Rafinha não joga em Copa do Mundo. 22 foi a mesma coisa, o cara explodiu no Leeds United, aí o cara entrou pro mapa do futebol europeu e do futebol mundial, aí vai pro Barcelona, aí é convocado para a Copa do Mundo, e aí o cara simplesmente faz uma péssima Copa. Eu achei que o Rafinha fosse fazer uma Copa boa de 26 para passar a borracha na de 22, porque foi a primeira dele, né? Não, já ganhei um pouquinho de experiência, vamos ver se eu vou jogar melhor nessa Copa aqui. Mas pelo visto, não vai dar certo pro Rafinha, rapaziada. Infelizmente, não vai rolar pro Rafinha, cara. É foda, rapaziada. Beleza, sai o Matheus Cunha, entra o Neymar, Vinícius Júnior continua, ficou os 90 minutos, sai o Paquetá, sai o Casemiro, né? Sai o Paquetá e o Casemiro, né? Danilo tomou cartão amarelo, teremos que tomar cuidado com isso. Rapaziada. Beleza, entra o Alexandre no lugar do Douglas Santos também saiu, tá, rapaziada? Pelo que eu tô vendo aqui. O Douglas Santos também saiu, eu esqueci de citar. Douglas Santos também saiu, entrou o Alexandre. Neymar entrou no lugar do Matheus Cunha. Fabinho entrou no lugar, acredito que do Casemiro, ou foi do Paquetá, acho que foi do Casemiro, né? Ele joga um pouquinho, o Fabinho joga um pouquinho de camisa 8, né? Mas eu acho que ele entrou no lugar do Casemiro. Endrick entrou também, fez uma partida ok, mais ou menos. Não acho que o Endrick fez uma bela de uma partida, mas ele contribuiu bastante defensivamente, tá? Teve uns momentos ali em que o Endrick saiu do ataque, roubou a bola. O Endrick, ele se doa muito com a camisa da seleção brasileira. Gabriel Martinelli entrou, fez um jogo, acho que não fez um jogo tão bom assim, mas beleza. E é isso. Essas foram as substituições da seleção brasileira, né? E é isso, espero que o Brasil vença essa Copa do Mundo, ou se pelo menos, se não vencer, vença perca com dignidade, perca com a cabeça erguida, né?
Eu espero que o Brasil chegue longe nessa Copa do Mundo e espero que o Carlo Ancelotti nos traga o Hexa. E antes de encerrar o vídeo, não sei se dá pra ver aqui, rapaziada, mas é isso, camisa do Neymar, tá? Tamo junto. Até o próximo vídeo.